Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Análise Combinatória. Nesta aula vamos ver permutação circular e permutação com repetição. Bem, então vamos começar com permutação circular. Na aula anterior nós vimos o assunto de permutação simples, que é o número de formas de ordenar n elementos distintos. Só que agora na permutação circular a situação é parecida, mas esses objetos estão organizados em um círculo. Então, por exemplo, esses três círculos aqui na tela, eles são equivalentes. Se eu pegar e girar um pouquinho, para esse 1 aqui vir parar aqui, ó, eu chego nesse segundo círculo aqui. Porque o 2 vai girar junto, vem para cá, e o 3 vem para cá. Observe que essa rotação aqui foi de quanto? Se eu fizesse uma rotação nesse sentido aqui, de menos 2π, eu ia voltar para o mesmo lugar. Mas eu não quero voltar para esse mesmo lugar, eu quero vir parar aqui. Então é só dividir por 3. Então daqui para cá, nesses dois círculos, basta fazer uma rotação de menos 2π sobre 3, que eu chego aqui. E se eu fizer de 2π sobre 3, eu volto para cá. E aqui, se eu fizer de novo a mesma quantidade, de rotação, menos 2π sobre 3, desse eu passo para esse. Eles são equivalentes. Isso significa que se eu vim daqui para cá, basta eu rodar duas vezes essa quantidade aqui, menos 2π sobre 3. Observe que a gente poderia olhar esse daqui como o primeiro elemento, segundo e terceiro. Então esse daqui iria corresponder na permutação simples, a permutação 1, 2, 3. O segundo seria 3, 1, 2. E o terceiro seria 2, 3, 1. Então existe uma certa forma de comparar a permutação simples com a circular, como se a gente tivesse feito uma ligação aqui, ó. Fizer uma ligação aqui, transformar num círculo isso aqui, eles são equivalentes. A gente precisa agora, para descobrir uma fórmula depois, descobrir uma forma de relacionar a permutação simples, dar um desconto para obter a quantidade de permutações circulares. Certo? Vamos formalizar agora a definição, depois de entender razoavelmente o conceito. Então, o número de permutações circulares de n elementos é o número de maneiras de organizar n objetos distintos ao longo de um círculo fixo, ou seja, não podemos retirar do plano e virar um elemento. Por exemplo, eu poderia pensar aqui que isso aqui é uma pessoa, aqui está uma mão direita dela, e aqui a mão esquerda. A gente não pode arrancar do plano, girar de forma que, isso aqui é a direita, essa é a esquerda, de forma que muda a orientação, que isso vira esquerda, isso vira direita. Isso não é permitido na definição de permutação circular. Se você quiser permitir isso, vai ter que definir um novo objeto. Então vamos para o segundo exemplo, que diz que o número total de permutações circulares com 3 elementos, por exemplo 1, 2, 3, é exatamente 2. O número total é 2. Então vamos fazer a comparação aqui da permutação simples com a permutação circular. Então na permutação simples, a gente tem 1, 2, 3, tem a permutação 3, 1, 2 e tem a permutação 2, 3, 1. Então essa daqui, a circular, corresponde a 1, 2, 3. Essa daqui corresponde a 3, 1, 2. E esse daqui, 2, 3, 1. Já vimos que eles são equivalentes. E o número total de permutação simples com 3 elementos é 6. Então eu vou fazer a lista com as outras 3 que ficaram faltando. Então eu posso pensar em 1, 3, 2. Aqui, esse é diferente desse. Que eu permutei o 2 com 3. Agora eu vou fazer
de forma que esse 2 vem para o começo e eu faço um shift do 1 e do 3. O 1 vem para cá e o 3 vem para cá. Então eu fico com, peraí, fazer um pouco mais alto. Eu fico com 2, 1, 3. E eu fico, por último, com 3, 2, 1. Então olhando para o círculo, esse daqui corresponde ao círculo 1, 3, 2. Esse daqui corresponde ao círculo 2, 1, 3. E esse daqui corresponde ao círculo 3, 2, 1. Eles são equivalentes, né? Se a gente fizer de novo aquele rotação de menos 2π sobre 3, daqui para cá, ó, o 1 vem parar aqui, o 3 vem parar aqui, e o 2 que estava aqui vem parar aqui em cima. Então daqui para cá é girar menos 2π sobre 3, e daqui para cá é girar de novo menos 2π sobre 3. Então esses três, na permutação circular, esses 3 círculos são equivalentes e esses 3 círculos são equivalentes. E essas são todas as permutações possíveis. Isso significa que o número total de permutações circulares é 2. Claro que essa forma de resolver não é prática, assim. Essa aqui é para a gente compreender o problema e depois a gente acha uma fórmula para ele. Então, para a fórmula da permutação circular, temos o teorema 1, que diz que o número de permutações circulares com n objetos distintos é o fatorial de n menos 1. Então, vamos usar a ideia que a gente já usou para 3 elementos para organizar para o caso geral, com n. Então, ó, se a gente pegar aqui um círculo e colocar n objetos distintos ao redor dele, se a gente aplicar uma rotação de menos 2π sobre n, a gente continua com o mesmo círculo e cada objeto se deslocou um pouquinho. O 1 veio para cá, o 2 para cá, o nésimo veio para cá. Fazendo essa aplicação, várias vezes chegamos nesse círculo aqui, ó. De forma que se eu fizer de novo uma aplicação dessa que rotaciona menos 2π sobre n, eu volto para o começo. O total aqui foi n menos 1 vezes, chegou nesse. Se eu aplicar nésima, eu volto para cá. O n vem para cá, o 1 vem para cá, esse caso aqui. Então observem que se a gente tivesse na permutação simples e fizesse uma correspondência com os círculos aqui, teríamos n permutações simples diferentes, só que elas coincidem com uma permutação circular só, apenas uma. N simples, elas se agrupam em uma circular só, porque uma pode ser obtida a partir da outra através de rotação. Então, quando a gente faz a permutação simples, total, e depois quer olhar de forma circular, a gente tem que agrupar de n em n. Pegar os n correspondentes e olhar como um só. Então, isso significa que a fórmula da permutação circular com n elementos vai coincidir com o total de permutações com n elementos dividido por n. Que isso daqui é igual a fatorial de n sobre n, que é igual a n vezes o fatorial de n menos 1 dividido por n. Cortamos o n e chegamos na fórmula do teorema, que é o fatorial de n menos 1. Espero que tenha ficado claro para vocês porque a fórmula é essa. E vamos seguir aqui fazendo alguns exemplos. Antes de resolver exemplos, eu vou definir no software SageMath a fórmula PC de n, que é permutação circular de n, como sendo permutação de n, já definido anteriormente, dividido por n. Então essa parte aqui eu executo para carregar as fórmulas já definidas anteriormente. Está no arquivo de texto e ele carrega para mim para eu poder usar. Então quando eu chego aqui, eu estou com a fórmula P de n disponível para mim. Então eu posso definir permutação circular assim. Então daqui a pouco eu volto para o software para a gente fazer algum cálculo. Pronto, vamos resolver agora esse exemplo. A pergunta é: quantas rodas de ciranda podem ser formadas com 8 pessoas?
Agora que a gente já entendeu a permutação circular, esse problema aqui é realmente simples, que é apenas o número de permutações circulares com 8 elementos distintos, que é o fatorial de 8 menos 1, que é o fatorial de 7. Então vamos usar o computador para fazer o cálculo para a gente. A gente definiu anteriormente permutação circular de n, vamos calcular a permutação circular de 8. Dá 5.040. Se a gente calcular a permutação de 8 e dividir por 8, chega no mesmo resultado. Sim, então, resposta aqui, 5.040. Então vamos seguir agora com o exemplo 4. A pergunta é: quantas rodas de ciranda podem ser formadas com 8 pessoas se 2 determinadas não podem ficar juntas? Então a gente tem agora restrições. 2 determinadas não podem ficar juntas. Então ele está dizendo que são 2 determinadas, não está dizendo quais são, mas tem 2 específicas. Não é quaisquer 2. Então a gente pode escolher. Pode pensar na roda de ciranda de 1 até 8 e imaginar que é o 1 e o 2 que não podem ficar juntas. Então, uma forma que eu vou usar para resolver esse problema é calcular o número total sem me preocupar com essa restrição, que a gente já sabe que é permutação circular de 8. Depois, a gente vai subtrair dos casos em que essas 2 determinadas aqui estão juntas. Então, como é que eu faço isso? Eu fiz essa elipse aqui por cima para dizer que eu vou juntar como se fosse uma pessoa só. Agora, eu fico com 7 elementos. Então, o número de permutações circulares com 7 elementos, eu vou precisar aqui subtrair. Mas não só isso, porque quando eu faço isso, eu estou dizendo que só tem realmente uma pessoa. Eu tenho que perceber agora que toda vez que eu faço isso, tem 2 formas de organizar. Essa aqui é a primeira, que tem o 1 e o 2. E eu posso ter o 2 e o 1. Né? Dessas 2 formas, eles vão estar juntos. Essas 2 pessoas vão estar juntas. Então, eu tenho que considerar isso. Então, basta agora multiplicar por 2. Então, isso aqui resolve o problema. Só fazer essa conta. Vamos usar aqui o computador para fazer isso para a gente. Permutação circular de 8 menos permutação circular de 7 vezes 2, 3.600. Pronto, mais um problema resolvido. Pronto, então aqui a gente chegou no final de permutação circular e vamos começar a permutação com repetição. Então vamos começar resolvendo um exemplo aqui para ajudar a gente a entender qual é o problema e depois a gente formaliza o conceito de permutação com repetição, que basicamente é permutação, como a gente já viu antes, só que ele permite que objetos iguais apareçam. O A aqui, ele aparece 2 vezes nessa palavra. Certo? Então a pergunta é: quantas são os anagramas da palavra 6MEF? Quase todas as letras são distintas, só a letra A que aparece 2 vezes. As outras são todas diferentes. Para resolver esse problema, a gente pode pensar que a palavra é assim. Imagine um A em cima. O resto não precisa de índice, porque são diferentes. Segundo A, a gente bota esse 2 aqui. E o resto sai. Então, olhando dessa forma, a gente tem 8 letras diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, para essa palavra assim, considerando isso, a resposta seria permutação de 8. Só que, na verdade, essas 2 letras são iguais. Então, se a gente descontar o número de formas da gente permutar isso aqui, que no caso é 2 fatorial, a gente vai chegar na resposta realmente desse problema aqui.
Então a resposta desse problema é permutação de 8 dividido pela permutação de 2. Esse foi um caso bem simples que só tem duas repetições, né? Um elemento repetido duas vezes e todos os outros diferentes. Então a definição de permutação com repetição. Quando temos um conjunto com n objetos que possui elementos repetidos, o número de permutações com repetições é dado por isso aqui. É a notação. Isso aqui é apenas a notação. Permutação com repetição de n, que tem R1 repetições de um objeto, R2 repetições de um segundo objeto, RK repetições de um késimo objeto. Certo? O RI representa o número de repetições do iésimo objeto. Então, uma vez entendido o conceito de permutação com repetição, vamos obter a fórmula. Então, a permutação com repetição de n, com repetição de R1 até RK, é dado por essa fórmula aqui. Fatorial de n dividido pelo fatorial de R1, multiplicado pelo fatorial de R2 até o fatorial de RK. Então, vamos demonstrar esse teorema. Eu vou escrever aqui umas coisas e vou adiantar no vídeo para vocês. Pronto, então eu vou explicar para vocês agora. Considere os n objetos organizados dessa forma aqui, inicialmente. Pegamos todos os R1s que se repetem e colocamos aqui, vou chamar de A1 várias vezes. São R1 A1s. Depois eu coloco os R2 A2 até os RK AKs. Observe que essa soma aqui vai dar n. Então, quando eu não tiver repetição, vai aparecer um elemento só aqui, digamos que só um AK, então apareceria aqui o número 1. Não tem problema. Então, para a gente obter o número de formas de organizar aqui, de ordenar isso, vou pensar da seguinte forma. Digamos que eu tenha n espaços aqui. Para escolher dentre esses n, vou escolher R1 lugares para colocar os A1s. Então eu tenho inicialmente... Separar aqui o espaço. Eu tenho inicialmente combinação de n R1. Uma vez feita essa escolha, eu já gastei R1 lugares. E eu tenho que escolher agora R2 lugares para colocar os A2. Então eu tenho combinação de n menos R1 lugares disponíveis para escolher R2 lugares. E assim eu vou. Em seguida, é combinação de n menos R1 menos R2 aqui embaixo e aqui R3 até chegar no final. Eu vou ter combinação de n menos R1 menos R2 até menos RK menos 1. Então isso daqui vai coincidir com RK, né? Porque se eu passar todo mundo aqui para a direita, vai sobrar RK. E aqui eu vou ficar com n menos R1 até menos RK. K menos 1, desculpa. Então aqui é RK. Pronto, agora é só organizar essa conta aqui. Vamos precisar de mais espaço, né? Deixa eu criar aqui. Pronto, então vamos escrever quem é esse elemento aqui. Quem é isso? É o fatorial de n. R1 fatorial n menos R1 fatorial. Aí isso daqui eu multiplico por isso aqui, que é n menos R1 fatorial dividido por R2 fatorial vezes n menos R1 menos R2 fatorial, né?
Isso aqui vezes n menos R1 menos R2 fatorial aqui em cima. Menos R. Desculpem aqui, esse R tá feioso. Aqui aparece R3 fatorial. Vou ajeitar aqui. E aqui é n menos R1 menos R2 menos R3 fatorial. Até o último, que vai ser RK fatorial dividido por RK fatorial RK menos RK fatorial. Isso aqui vai dar fatorial de 0, que é 1. Então observe aqui, deixa eu mudar até a cor da caneta. Isso daqui é um produto, então esse aqui eu posso cancelar com esse. Esse daqui eu posso cancelar com esse. Esse aqui eu vou cancelar com outro que não apareceu aqui. Esse daqui eu vou cancelar com esse mesmo. Esse aqui já é 1. Então aqui em cima sobrou só fatorial de n. E aqui embaixo apareceu R1 fatorial, R2 fatorial. Tá, vamos voltar aqui porque... Não, vou explicar aqui que eu errei um detalhe que é o seguinte. Isso daqui, ó, não cancela um com o outro não. Esse daqui cancela com um RK que aparece antes aqui. Esse aqui sobra. Esse aqui eu tinha cortado, mas não era para ter cortado. Porque aqui eu tenho R2, aqui tem o R3 fatorial e vai multiplicando até chegar o RK fatorial. Pronto, essa aqui é exatamente a fórmula que eu tinha falado originalmente no enunciado do teorema. Pronto, uma vez que a gente tem a fórmula, já podemos resolver problemas mais complicados. Mas antes disso, eu defini no Sage uma função de permutação com repetição. A gente vai digitar lá uma lista, vai ser uma coisa assim, né? Porque fica difícil colocar índice lá. Então, permutação com repetição de, digamos que 8, com repetição de 5 e 2, vai ser escrito dessa forma no programa. Então, isso aqui na notação que a gente definiu antes, se escreveria assim: permutação com repetição de 8, com repetição de 5 e 2. Então, aqui é no programa que a gente vai fazer assim. Então vamos resolver esse problema agora. Muito parecido com o do número de anagramas da palavra SageMath. Agora é a palavra matemática. Então agora a gente tem, repetindo a letra M duas vezes. Então tem duas repetições de uma letra. A letra A aparece 3 vezes. Né? Já vou riscar aqui o que eu já contei de repetição. Letra T aparece 2 vezes. E o resto é diferente. Então o número total de letras dessa palavra é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse problema é bem simples agora que a gente conhece a permutação com repetição, e é permutação com repetição de 10. Eu vou usar a notação usual, né? Não a do computador. Permutação com repetição de 10. E o que repete é isso aqui. 3, 2 e 2. Note que se a gente for usar realmente como foi definido aqui, teria que aparecer os que aparecem uma vez só aqui.
Então eu teria que botar aqui as 3 letras que aparecem uma única vez, mas isso aqui é desnecessário, porque o fatorial de 1 é 1, não vai mudar em nada a fórmula. Então aqui é fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 3 vezes o fatorial de 2 vezes o fatorial de 2. Se eu botasse o fatorial de 1, não ia mudar em nada aqui. Então vamos usar o programa para calcular para a gente esse valor. Ó, vou ter que executar aqui para ele deixar disponível para mim essa função. E aqui está, permutação com repetição de 10 com repetição de 3, 2 e 2. Então o valor é esse. 151.200. Pronto, terminado o exemplo aqui, vamos seguir aqui para ver o que a gente ainda tem. Ó, agora a gente tem uma variação, né? Quantos são os anagramas da mesma palavra, né? Matemática, só que a restrição é que começam por vogal. Então vamos resolver agora. Então de vogal a gente tem a opção de A, E e I. Então a gente precisa separar em casos. Os casos que começam com A, que começam com E, os que começam com I. Nesse aqui a gente tinha 10 letras. Os que começam com A, a gente vai sobrar agora 9 letras. Isso é uma permutação com repetição de 9. Já fixou o A no primeiro lugar, então sobrou 9 para a gente permutar. Só que agora a gente tem que contar as repetições. Sobraram 2 A's, 2 T's repetidos e 2 M's. Então aqui vai ser isso. Permutação com repetição de 9, com repetição de 2, 2 e 2. Os que começam com E, a gente coloca o E em primeiro lugar. Então a gente vai ficar com permutação com repetição de 9. Gastou o E aqui. Sobrou o resto, então tem 3 A's, 2 M's e 2 T's. Os que começam com I, colocando o I em primeiro lugar, fica permutação com repetição de 9. E fica igual a esse caso aqui. Então a resposta é a soma disso aqui. A resposta vai ser permutação com repetição de 9, com repetição de 2, 2 e 2, mais 2 vezes o número de permutações com repetição de 9, com repetição de 3, 2 e 2. Então eu vou usar de novo o software para calcular. Isso está escrito aqui, permutação com repetição de 9, com repetição de 2, 2 e 2, 2 vezes permutação com repetição de 9, com repetição de 3, 2 e 2. Então, executando aqui, eu cheguei em 75.600. Então, resolvido mais um exemplo aqui. E chegamos ao final da nossa aula.